Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Analista de Licitação. Aqui a gente discute as estratégias para você chegar muito mais rápido ao patamar de um analista master de licitações, que é aquele que tem o faturamento acima de R$ 10.000 por mês e trabalha com segurança nessa área. Eu sou a professora Flávia Viana, trabalho há 23 anos com licitações, sou analista master de licitações e no episódio de hoje a gente vai tirar uma dúvida muito especial. Professora, como é que fica empresas novas e a questão dos atestados de capacidade técnica? Será que uma empresa nova pode participar de licitação? Como é que fica a questão dos atestados? Então a gente vai esclarecer essa dúvida, mas antes de eu continuar, eu quero já te pedir para deixar o seu like aqui nesse vídeo, para assim você ajuda na divulgação do canal e a trazer informações relevantes a pessoas que, como você, também estão buscando por essas informações. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui em cima, se inscreve, ativa os sininhos, porque dessa forma você vai receber em primeira mão todos os conteúdos que eu vou trazer aqui para você alavancar muito mais rápido a sua carreira como analista master de licitações. Bom, então uma das dúvidas que eu recebo aí quase que diariamente é a dúvida sobre empresas novas, a questão de atestados. E nesse vídeo, se você ficar comigo até o final, eu vou trazer para vocês 3 passos, 3 formas de como você já conseguir os seus primeiros atestados para participar de licitações, para participar das dispensas eletrônicas que exigem essa documentação, perfeito? Então, antes da gente começar, vamos só relembrar quem que é o analista master de licitação. O analista de licitação é aquele profissional que vai representar empresas que querem vender produtos, serviços, obras para o governo, e para isso você pode participar tanto representando a sua própria empresa, que eu chamo de analista master empresário, mas você também pode participar representando empresas de clientes. Para você que não quer abrir CNPJ, não quer se vincular ao CNPJ, quer iniciar ali com capital zero, isso também é possível. Fazendo a representação, você vai fazer um meio de campo entre os seus clientes que não sabem como participar dessas oportunidades, tá? Sim, porque licitação é burocrático, claro que é burocrático. E se não fosse burocrático, não seria necessário um analista master de licitação. E a principal questão aqui é que qualquer pessoa realmente comprometida pode se tornar um analista master de licitação. Não precisa ser advogado, não precisa ser contador, nada disso. Não é o diploma da faculdade que faz, né? Eu trabalho há 23 anos nessa área, eu posso assegurar para você, não é o diploma da faculdade que faz um profissional alavancar os ganhos e faturar como analista master de licitação. O que vai fazer essa diferença é o conhecimento, eu chamo do GPS do analista master de licitação, é esse conhecimento baseado em conhecer a rota do analista, a rota do comprador, é isso que vai fazer a diferença, e é por isso que eu e os meus alunos temos tanto resultado nas participações, porque a gente utiliza essa metodologia do GPS do analista de licitação, que já coloca, né, com o conhecimento, já coloca ali os alunos na frente, né, mesmo aqueles alunos que vão pela primeira vez participar de uma licitação e já conseguem obter êxito ali nos seus primeiros trabalhos, porque vão com o conhecimento certo, né? Eles já sabem exatamente quais são os parafusos que eles vão apertar naquelas oportunidades que eles vão participar, tá? Então, voltando aqui para o tema de hoje, vamos falar um pouquinho aqui, deixa eu abrir o PDF de hoje aqui, e a gente vai falar então um pouquinho da questão dos atestados e de empresas novas, tá? Então, assim, ó, vamos lá. Antes de eu explicar como que funciona e te dar os 3 passos para você também conseguir os seus primeiros atestados, vamos falar um pouquinho do que é esse atestado de capacidade técnica. Quando você vai participar de uma licitação ou até de uma dispensa eletrônica, que também é uma forma pela qual o governo ele faz compras de produtos, de serviços e de obras, né? Hoje de obras também, né, pela nova lei 14.133, a gente tem várias dispensas eletrônicas, é um processo sem licitação, mas tem processo, tem passo a passo, e o analista master de licitação que domina essas etapas, tanto da licitação quanto da dispensa, isso faz com que ele tenha resultados significativos e ganhe muito mais licitações aplicando uma técnica eficaz, uma técnica que funciona, que traz resultados. E dentre os documentos de habilitação, uma das searas, a gente tem algumas searas documentais, né? Vamos supor que a gente tem 4 gavetas aqui. Cada gaveta é um rol de documentos. E entre um desses documentos está o chamado qualificação técnica, né? O que é qualificação técnica? Na qualificação técnica, o órgão público, quando ele vai abrir uma licitação, quando ele quer comprar um produto, contratar um serviço, contratar uma obra, locar, né, materiais, equipamentos, ele pode exigir
Opa, deixa eu ver essa empresa que eu vou contratar, eu quero ver, eu quero exigir, eu quero dar uma olhada se ela já realizou antes esse serviço. Vamos supor que o órgão vai fazer ali a contratação de um serviço para fazer a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, né? Todo órgão público tem ar-condicionado, e eles têm que, além de comprar esses equipamentos, eles também têm que fazer a manutenção ali, preventiva, corretiva, desses aparelhos de ar-condicionado. E aí ele pode falar: deixa eu ver se essa empresa já realizou antes esse serviço de manutenção de ar-condicionado. Então, aí que entra atestado de capacidade técnica, que nada mais é de uma comprovação que aquela empresa, aquele CNPJ que eu vou representar na licitação, já executou anteriormente aquele serviço para alguém, né? Seja uma empresa privada, seja um outro órgão público, não interessa. Todo edital vai exigir esse atestado? E a resposta é não. Não são todos os editais, não são todas as dispensas eletrônicas que exigem atestados de capacidade técnica. Então, esse é um ponto que tem que ficar muito claro, porque a partir do momento que não são todos os editais que exigem atestados de capacidade técnica, esse é um dos documentos que o gestor público, no momento que ele vai confeccionar o edital, ele vai ter que analisar se naquela licitação, naquele contrato que ele vai fazer, se faz sentido ou não pedir atestado, tá? E aqui eu vou dar um exemplo para você novamente. Não existe receita de bolo, é só um exemplo, tá? Para Flávia aqui, ó, não existe sentido pedir atestados de capacidade técnica na maior parte das compras. Isso é, compras de produto. Quando o órgão vai ter que comprar um produto, ele vai comprar um equipamento. Para Flávia, não faz muito sentido exigir atestado de capacidade técnica para compra de produtos. Essa daqui, inclusive, era, agora até me lembrei, era uma das opiniões do meu grande mestre, meu saudoso professor Antônio Militão, né, um dos grandes nomes aí em licitações, infelizmente nos deixou aí há não muito tempo, mas a gente discutia bastante sobre isso e ele tinha exatamente esse mesmo entendimento. Vamos supor que o órgão público, a prefeitura aqui, precisa comprar móveis de escritório, precisa comprar cadeiras de escritórios. Na minha concepção, não faz sentido nenhum eu pedir atestado de capacidade técnica que aquele sujeito já entregou cadeira de escritório para outro cliente. O que me interessa é que ele entregue a cadeira da forma que o edital pediu. Se eu pedir 50 cadeiras, tem que ser em couro, tem que ter braço, tem que ter rodinha, eu vou querer a cadeira exatamente da forma que o edital exigiu. O que interessa é que ele entregue aquela cadeira, né, aqueles produtos, nos prazos que eu coloquei no edital, nos prazos que foram exigidos, que o contrato vai exigir. Não interessa saber se ele já entregou cadeira para a empresa X, para o órgão Y, tá? Porém, quando a gente está diante de serviços e obras, talvez faça mais sentido exigir um atestado. Então, eu vou fazer aqui a manutenção, eu vou fazer uma reforma. Quero saber se aquele sujeito já, aquela empresa já fez reformas antes, tá? Então, a primeira regra é que não tem regra, né? Se o edital exigiu o atestado de capacidade técnica, essa exigência ela precisa ser cumprida, mesmo que você esteja diante de um edital para fazer uma compra de um produto, de um edital para fazer a contratação de um serviço, de um edital para fazer a contratação de uma obra. Então, o que eu estou falando aqui, a Flávia não está falando para você que, olha, se o edital for para comprar produto, nunca vai ter atestado. Não foi isso que eu disse. Eu jamais disse isso. O que eu disse é que, na minha concepção, não faz sentido, e eu sempre falo isso para os meus alunos que são servidores públicos, não peçam atestados quando vocês vão efetuar, a não ser que seja uma coisa muito, assim, muito específica, algo fora da caixinha, que tem ali também a necessidade de repente, uma quantidade grande num prazo pequeno, mas se não, né, não faz tanto sentido, faz às vezes muito mais sentido pedir uma amostra, né? Eu vou comprar caneta. Faz muito mais sentido eu pedir uma amostra de uma caneta do que eu pedir um atestado que o cara já vendeu caneta antes. Isso não muda nada, não vai mudar a entrega ali do objeto, né? Mas talvez para serviços e obras realmente tenha um significado maior, um peso maior, eu querer saber se aquela empresa já executou antes aquele serviço, tá? Então, vamos lá. Objetivamente falando, não são todos os editais, não são todas as dispensas que vão pedir atestados. Esse é o primeiro ponto de partida, não é regra, porque qualificação técnica é um dos documentos que não são obrigatórios o edital exigir. Então, é o edital que vai indicar se nessa licitação eu vou ter que entregar atestado ou não. Uma vez que está no edital,
e aí eu não fiz uma impugnação, porque eu posso tentar impugnar um edital que está exigindo atestado de caneta? Posso tentar impugnar. Agora, uma vez que eu não impugnei e está lá pedindo atestado, aí eu vou para a licitação sem atestado, aí eu estou cometendo um erro fatal. As rêmoras cometem muito esse erro. Se você não sabe quem é o tubarão e quem que é a rêmora, né? O tubarão é aquele que usa o GPS do analista de licitações, eu chamo meus alunos de tubarões, né? Porque eles aplicam o conhecimento certo. Aplicando o conhecimento certo, você não comete erro, você não prejudica as empresas, e isso que faz com que a gente tenha tanto resultado, acima dos 10 mil reais por mês, por aplicar o conhecimento certo. Só que em contrapartida, a gente tem muita gente por aí participando de licitações como amador, como aventureiro. Esses amadores eu chamo de rêmoras, porque se você olhar o tubarão, tem lá as rêmoras que ficam ali do ladinho deles, só comendo as sobras que o tubarão deixa para trás. Na licitação é a mesma coisa. Você tem o tubarão, que é o analista master, faturando acima de 10 mil, porque vai com o conhecimento certo, e você tem as rêmoras, são os amadores, são os aventureiros. São pessoas que se jogam no mercado com a cara e com a coragem, né? Achando que licitação é fácil, que aprende na prática. E aí, cometem muitos erros, perdem muitas licitações. E tem gente que faz isso há 10 anos. Estão há 10 anos perdendo inúmeras oportunidades por falta de conhecimento, porque não conseguem aprender quais são os pontos cegos, quais são os parafusos que a gente tem que apertar. Então, infelizmente, é um erro comum de aventureiros, de rêmoras que estão por aí, tá? Então, você já sabe que se o edital pediu atestado, você não pode participar da licitação sem o atestado. Então, tá, Flávia, agora me explica o próximo passo. Como é que eu faço? Quais são os 3 passos, as 3 formas de eu obter os atestados? Então, presta atenção, porque tanto você, que é analista master, que vai representar a sua própria empresa, quanto você, que é analista master e que não tem empresa, mas vai representar as empresas dos seus clientes, vai representar o CNPJ dos seus clientes, essa dica aqui é para você que quer trabalhar com um verdadeiro tubarão, quer faturar acima de 10 mil reais por mês. Então já anota aí, papel e caneta, 3 passos para conseguir os primeiros atestados. Primeiro passo, você vai orientar a empresa do seu cliente, ou se você estiver representando a sua própria empresa, né, a sua própria empresa, a prestar aquele serviço ou vender aquele produto para outras empresas privadas. E já vai coletando esses atestados. Se você está dentro da formação em analista master de licitação, não esquece que lá no módulo 4 tem um modelo de atestado para você conseguir usufruir disso aqui com o seu cliente, tá? Então, como que vai funcionar? Olha, eu estou com uma empresa aqui. Essa empresa acabou de ser aberta, ela foi aberta na semana passada, tá? Então já vai orientando o seu cliente, ó, vende aí, você tá vendendo o quê? Tá vendendo computador? Já vende aí para alguma outra empresa, algum cliente seu, e já vai pegando esses atestados, já vai montando esses atestados, né? Vai montando uma pastinha ali de atestados. E a questão de serviço também, vai prestar serviço, já vai montando a pastinha de atestados de serviços, tá? É importante aqui lembrar que esses atestados, eles devem e podem ser aceitos tanto atestados que foram emitidos por empresas privadas, quanto atestados que foram emitidos por órgãos públicos. O atestado nada mais é do que o seguinte: eu pego a minha empresa e eu compro computadores aqui do lado. E essa empresa que eu comprei os computadores, tá? Ela me mandou um atestado falando, ó, a empresa X, fulano de tal, vendeu a quantidade X de computadores para a empresa da Flávia, tal. E aí a gente assina esse atestado, pronto, ele tem um atestado comprovando que ele já vendeu aquele produto. Se ele vem aqui prestar um serviço de limpeza, vou dar o atestado de serviço de limpeza para ele. Agora, se a empresa do seu cliente, se a sua empresa, isso pode acontecer, tá? Não é uma empresa nova, é uma empresa que já está aberta, porém é uma empresa que nunca participou de licitação. E aí você vai inserir essa empresa no mercado de licitações, que isso é muito comum. A gente inserir como analista master de licitação essas empresas no mundo das licitações, participar das licitações para essas empresas. Nesse caso aqui, então, o que você vai fazer no caso da empresa já ter prestado esse serviço, já ter entregue esse produto? Orienta o seu cliente a entrar em contato com os clientes dele, onde ele já forneceu aquele produto, ele já executou aquele serviço, e vai montando a pastinha de atestado. O atestado não tem prazo de validade. Tem atestados aqui na Viana desde 1989, que a gente usa até hoje. Então não tem, mas ele prestou o serviço em 2010. Não tem problema. Esse atestado ele vai ser válido, ele vai emitir o atestado, prestou o serviço em 2010. Claro, desde que isso seja verdade, né? O atestado ele tem que ser verídico, né? E aí vai montando a pastinha dos atestados. Esse aqui é o primeiro passo, tá? Flávia, o cliente não
não prestou serviço, acabou de abrir a empresa na semana passada, ainda não tem cliente privado e quer entrar no mundo das licitações. Como é que eu faço? Vamos para o segundo passo, então. Você vai buscar por cotações ou por dispensas eletrônicas que não exijam atestados de capacidade técnica. Como assim, Flávia? Lembra que eu te falei que existem oportunidades de valores um pouquinho menores, né? Existem cotações, por exemplo, para compra de produtos até 17.600. É raríssimo uma cotação pedir atestado, é raríssimo, raríssimo, tá? Não quer dizer que não exista, mas, gente, é quase nulo, tá? E dispensa eletrônica são outras oportunidades, e aí elas têm valores um pouquinho mais altos, até 54 mil, 108 mil, e até outros valores, se essa dispensa ela for fundamentada não no pequeno valor, mas, por exemplo, uma dispensa que resultou de uma licitação que foi deserta e pode ter um valor maior que esse, né? Então, essas dispensas, como ela tem outros valores, pode ser que a dispensa exija atestado, mas pode ser que não, porque a gente tem dispensa para obra, a gente tem dispensa para compras e a gente tem dispensa para serviços também. E sempre na dispensa vai ter um documento, como se fosse ali, como se fosse um termo de referência, um documento que traz o que eu vou comprar, o que eu vou contratar, o que eu vou pedir da empresa. E aí você vai dar uma olhada, né, aplicando seus conhecimentos aí de analista master de licitação, quais são os requisitos ali para aquela dispensa, e você vai poder identificar quando essa dispensa não pede atestado. Opa, estou aqui com uma dispensa do segmento do meu cliente e não pede atestado. Então você participa, ganha a dispensa para o seu cliente. O seu cliente vai lá, executa o contrato. Executar o contrato significa entregar o produto, prestar o serviço, receber por isso, né? E ele terminou, ele vai pedir um atestado para o órgão público. Você vai ajudar ele, como analista master, pega um modelinho lá do módulo 4, preenche, manda para o seu cliente, tá? E vai montando a pastinha de atestados do seu cliente. Pronto. Você vai montando essa pastinha para que nas próximas oportunidades você possa participar com esses atestados que dessas dispensas, dessas cotações iniciais que você venceu ali para a empresa. E o terceiro passo é buscar por editais que também não exijam esses atestados. Lembra que eu falei para você que atestado de capacidade técnica é um dos documentos que não é obrigatório? Isso é, se o edital não quiser exigir, se o gestor público não quiser exigir o atestado, é só ele não colocar isso no edital. Então, sim, você vai encontrar editais de licitações que não exigem atestados de capacidade técnica. E aí você vai estar diante de uma oportunidade que você já pode participar de imediato. Nesse caso, participa da licitação, utiliza o seu conhecimento como analista master para ganhar a licitação. Ganhou aquela licitação, o seu cliente ou a sua empresa vai lá, presta o serviço, entrega o produto, terminou, pede o atestado e vai montando ali a pastinha de atestados, tá? E esses aqui, então, são os 3 passos que você tem para já iniciar essa orientação, seja para sua empresa, seja para a empresa dos seus clientes. Então, não tem desculpa. Quem realmente quer trabalhar como analista master de licitação, a gente tem um campo aqui vasto. Tudo tem como ser resolvido, desde que você tenha conhecimento, desde que você seja comprometido em aplicar esse conhecimento aí, né, do jeito certo, sem querer trabalhar como amador, sem trabalhar como uma rêmora, e assim você alavancar a sua carreira para além dos 10 mil reais por mês, e não só a sua carreira, mas a carreira também dos clientes que você assessora, que você presta esses serviços como analista master, essa consultoria, tá? E é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa o seu like aqui, se você ainda não é inscrito também, se inscreve, ativa as notificações no sininho e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço, um grande beijo da professora Flávia Viana para você.